Uou, aí comunidade, hoje nós temos um convidado especial, vereador de Manaus, o William Alemão. É uma honra, vereador, receber você aqui no podcast Pod Comunidade. Seja bem-vindo. Valeu pelo convite, um convite inusitado no meio da noite, inclusive, mas estamos aqui. Vereador, a primeira pergunta, que é uma pergunta já sagrada daqui, e vou fazer para você. Antes de eu falar vereador, quem é o William Alemão? Fale pra gente. Bem, quem é o William Alemão? É um cara igual a praticamente todo mundo, que cansou de ver nossos impostos sendo jogados fora, no meio de uma situação bem difícil política, e resolvi me meter na política para isso. Pai de família, pai de 4 lindos filhos, os estresses normais com a esposa, né, meu amor? Né? Uma pessoa comum, trabalhando sempre, comecei a trabalhar muito cedo, abri minha empresa aos 21 anos de idade e tô aqui. Como eu costumo falar, eu já vivo no aquário há muito tempo, então as pessoas me conhecem, sempre fui muito acessível, sempre fui eu mesmo. Show, show. Isso é verdade, vereador. Eu lembro que a gente fez o convite pelo Instagram, você respondeu juntamente com a sua assessoria e a gente se encontrou ali no Arraial do Via Norte. Exatamente. Lá. Desde já agradeço muito sua presença aqui e vamos continuar perguntando. A segunda pergunta é: por que você se apaixonou pelo rock? Essa é mais profunda. Gente, desde cedo eu tive uma influência no rock and roll, através dos meus pais que gostavam. Meu pai sempre gostou muito de Simon & Garfunkel, que tem uma pegada, inclusive tem uma música deles que o Elvis gravou. Aí assim, sempre foi uma pegada mais, um rock mais tradicional, aquela coisa do clássico. E aí quando eu entrei na adolescência, como eu trabalhava muito de madrugada com um restaurante na Cidade Nova, até estava explicando ali na Bispo Pedro Massa, nós tivemos um restaurante ali por alguns anos, né? E aí eu ia deixar o pessoal em casa, que a gente sempre teve esse problema na cidade de Manaus, que é não ter um ônibus de madrugada. Sim, sim. Então fechava o restaurante ali 1 da manhã, 2 da manhã, eu ia deixar todo mundo em casa e depois ia me divertir. E fiz um grupo de amigos, a gente saía, quase não tinha opção de rock and roll na cidade de Manaus. Quase zero. E aí nas mudanças que o restaurante teve, nós saímos da Cidade Nova, foi para o Dom Pedro, do Dom Pedro para a Estrada da Ponta Negra. Quando meu pai alugou o ponto, eu fui com ele dar uma olhada, e aí eu vi a parte de baixo ali, eu falei, pai, você pode fazer o restaurante em cima, e eu embaixo vou fazer uma choparia. Uau! E aí a gente começou com uma pegada jovem, mas não era exatamente o rock, que o rock sempre era diversão, né? E aí de repente a gente resolveu mudar tudo. 2 meses depois eu falei, não, o Porão vai ficar como um bar de rock, a gente vai passar a ganhar dinheiro com rock e divulgar rock. E aí foi crescendo essa história que fez 25 anos semana passada, né? A gente viu. É aquela situação. Quem trabalha com o que gosta não trabalha, se diverte. E também estou vendo que você está se divertindo na Câmara Municipal ou tá perdendo a cabeça, não sei, que ali o negócio é quente ali. Como foi esse impacto de chegar na Câmara Municipal? Era um choque gigantesco, né? O tanto que eu demorei um pouco para entender o jogo, vou falar assim, da política como um todo, pelo seguinte: eu estava acostumado como empresário, você discute uma meta, uma estratégia, um projeto, e você faz aquilo, né? Você consegue coordenar, controlar, coloca recursos, tanto financeiro, quanto de pessoal, quanto de tempo, você consegue organizar isso tudo. No meio político, no legislativo, não. Começa que um projeto de lei que eu faço, preciso ter 21 assinaturas para ele virar uma lei. Então já muda. Quando eu faço uma indicação ao prefeito, por exemplo, eu vejo uma coisa errada na comunidade. Vamos falar lá do Riacho Doce. Uau. Vamos falar do Riacho Doce. O Riacho Doce tem aquela área que alaga ali embaixo, entre a primeira e a segunda bola ali. Riacho Doce 3 ali. Igarapé da Ponte. Isso mesmo. Aí eu vou lá com o prefeito, vejo o problema, a comunidade me chama, eu vou lá, olho, identifico o problema. Não posso fazer nada.
porque quem executa é o executivo, é o poder executivo, é o prefeito de Manaus. O que eu posso fazer? Posso fazer uma indicação, posso fazer um requerimento, mas executar eu não executo. Então é a primeira frustração de você vir assim, poxa, eu estou sendo realmente o porta-voz. Sabe aquela história? Vereador só fala. Na verdade É isso que deixa a gente encucado, né? Porque às vezes. isso, porque quando você... Primeira coisa, se um vereador entrar na tua rua e dizer eu vou asfaltar, já é mentira. Porque o vereador não asfalta. Eu vou arrumar. O vereador não arruma. Ele pode ser a pedra no sapato do prefeito, dizer, ei, secretário, olha, tenho aqui o setor de obras, inclusive está ali perto, Incomodar. Vou incomodar. Ou faz aliança com o prefeito e aí as coisas talvez melhorem ou não, de acordo com como você enxerga. Então, isso me frustrou muito no início. O primeiro impacto foi esse. O primeiro impacto, porque a gente saía na rua, como até hoje, e você quer resolver, que nem eu falo, dá vontade de a gente contratar um caminhão, andar com a equipe e ir resolvendo, né? Só que não dá, a gente não tem recurso para isso. O poder executivo é que executa, é ele que manda a lei orçamentária. Aí lá a gente faz algumas alterações, quando consegue fazer algumas alterações e deixa mais específico. Mas senão o nosso trabalho é legislativo, é requerimento, isso quando é contra o prefeito, a base do prefeito derruba o requerimento, que acho que vocês todos que estão assistindo a gente já acompanharam. Pega fogo. O requerimento que obriga a asfaltar tal canto. Não, derruba que esse aí o prefeito não vai fazer. Aí já vão e derrubam. Então, assim, tem várias situações. A gente já está falando sobre asfalto, eu não ia tocar agora não, ia deixar para o final. Esse asfaltômetro tá chegando às 10 mil ruas? Rapaz, chegou a 2.000 pelo menos, porque a gente já identificou só eu. Não vou nem falar de você que está assistindo, você que está na comunidade. Mas só a minha equipe identificou 9 ruas que constam como asfaltadas e que não foram asfaltadas. E aí tem uma questão do asfaltômetro. A prefeitura não paga por rua asfaltada. A prefeitura paga por metro cúbico de asfalto. E aí o asfaltômetro não fala isso. Ele bota a rua. E aí tem rua com nome repetido, porque é normal. Quantas ruas? 15 tem em Manaus, né? Então, tem rua... E deveria colocar o CEP. Para identificar melhor a rua. E aí a quantidade, foi a rua inteira? Foi quantos metros cúbicos de asfalto que foi usado? Isso não diz. A gente precisaria, para ter uma transparência maior, inclusive eu ingressei no Ministério Público, no Tribunal de Contas, para que o Executivo explique. Porque já foi mais de R$500 bilhão. Então, e aí? A promessa era de 10 mil ruas. Nós estamos agora no meio do ano, passando do meio do ano, não chegou a 2.000. Se não me engano, o que eles estão colocando agora aqui chegou em 2.000. Mas nós temos o quê? 1 ano e meio para a eleição. Um ano para a eleição. Sim. E aí? Em 1 ano, vai conseguir fazer 8 mil ruas? Ou vai dizer que vai tampar um buraco e vai botar a rua como concluída? É isso que não dá. Aí já vira tampa-buraco, né? Tapa-buraco. Porque daí tu pode dizer que vai fazer 1 milhão de ruas desse jeito. Sim, vai lá, tapa um buraquinho, pronto. Olha, rua tal faz asfaltada. Vereador, hoje, a gente vê aí que uma das bandeiras que se defende é o empreendedorismo. A gente viu essa semana aí, que vocês estavam debatendo na Câmara Municipal sobre taxas. Como é que está a vida do empreendedor, do microempreendedor aqui em Manaus? Você que defende essa bandeira. Na verdade, o microempreendedor, num quadro geral, né, ele está passando por sufoco pós-pandemia. A economia não chegou ao que ela era em 2019. Isso é um fato, 2020, então isso é um fato. E o que acontece? O dinheiro sumiu do mercado. Aumentou a quantidade de transações em Pix, cartão, mas principalmente Pix. Mas quando a gente fala que saiu do mercado, você tem que entender que o e-commerce, as compras online, dispararam. E aí você concorrer com uma compra direta, imagina você ter a lojinha de bairro, né? Uma lojinha de bairro que vende produto importado.
Você não consegue concorrer com a China. De jeito nenhum. Né? Então, assim, e aí a gente está indo na contramão. Aí eu falo do município, do estado e da federação. A gente está indo na contramão. A gente precisa diminuir a carga tributária desse pequeno empresário, porque é quem movimenta. Os microempresários são quem movimenta a economia brasileira. Então, e cada vez mais massacrados. Chegou ao ponto, inclusive, de numa conversa que numa audiência pública com os fiscais da Visa Manaus, né, que faz parte da Censa, um secretário disse, não, nós temos que aprovar uma nova taxa, que seria a taxa para o alvará de funcionamento da Visa Manaus. Eu falei, não, pode parar. Que é isso? Abre mão, então, da taxa da alvará da CMF, né, e aí bota aqui para a secretaria. O problema é que os entes envolvidos do poder público só querem saber de mais e mais e mais e mais e mais. É que nem daqui a pouco o podcast vai pagar quanto de imposto? Eita. Tudo é possível no Brasil. Vereador, já tem gente mandando um oi pra você aí, ó. Prislane Silva, parabéns, alemão. São José está com você. Henrique Mendonça, ó, bora pra cima. Paulo Salatiel, salve, alemão. Lá no ramal do Rio Branquinho, só fizeram a maquiagem ali, já tá? Olha aí, já tá vendo? Cutucando. Cleópatra, olha esse nome, Vila Pouca, boa noite. Olá, alemão, no ramal, isso acabou de falar. Vereador, hoje, a possibilidade de a cultura, o turismo, ser uma vertente que possa alavancar o comércio aqui no Brasil, aqui em Manaus, na região amazônica? Vamos lá. Porque ela está tendo muita dificuldade ainda. Não, tem toda dificuldade. Enquanto o poder público, enquanto o executivo, municipal e estadual não enxergar o potencial que o turismo tem, eu não vou falar da cultura, vou falar do turismo, porque a cultura, vamos falar assim, ela se torna uma ferramenta do turismo. Sim. Né? Quando você... Vamos falar o exemplo que você falou aqui do Vianorte, né? do Arraial do Vianorte. Foi show de bola. É top. cultura, correto? Correto. Mas é um investimento literalmente de turismo. Ah, mas é um turismo. Se torna um ponto turístico para a cidade de Manaus ir visitar. Porque a cultura é quem se apresenta, mas todo o restante, a cadeia de pipoqueiro, de churrasquinho, o pessoal que está vendendo tudo ao redor, é o que faz acontecer o negócio, e a atração é a cultura. Então o turismo é muito mais do que a cultura, mas os dois se completam. Vamos lá. Como é que a gente pode enxergar o turismo se o executivo municipal e estadual não enxerga? Aí tu vai assim, como assim não enxerga? Qual é o valor investido em turismo pela Prefeitura de Manaus? 2023, 1.800.000 reais. 1 milhão. 1 milhão. Se for dividir para cada... Não, turismo. Meu pai. A cultura recebeu 48 milhões e desses 48 milhões, 1.800.000, 2 milhões para o turismo. Então, a importância do turismo ele é jogado para baixo do tapete e é dado muito mais importância à cultura. A gente tem que imaginar o seguinte, o que mudou Parintins foi a cultura do boi. Não. O investimento. O investimento do turismo... Sim, pra que mostrar... manteve a cultura do boi grande e o que leva todo mundo. Entendeu? Então, o turismo aquecido, ele vai mexer com mais de 1/3 dos quenais que existe no Brasil. Ele mexe com tudo. E nós temos a faca e o queijo, por exemplo, para o turismo de aventura, a pesca esportiva. Sim, foi uma dos pontos que vocês estão tocando essa semana. Sim, estamos tocando e é importante. O mercado da pesca esportiva no mundo gira 200 bilhões de dólares. A grosso modo, 1 trilhão de reais. E estamos na maior bacia hidrográfica do mundo, né? E só nós temos o Tucunaré-Sul, Uau. que é o rei do rio. Só nós temos. Então, assim, no mundo inteiro, vamos falar de números brasileiros, 1 trilhão de reais é o faturamento com a pesca esportiva. O Amazonas, 500 milhões em faturamento com o turismo
Gente, isso é 0,05%. A gente tem potencial direto de chegar a 1% do mercado. Sim. 1% do mercado já são 10 bilhões. Mas eu tenho certeza que, bem trabalhado com o investimento do Estado e da Prefeitura, a gente chega a 5%. 5% do mercado mundial. Então, assim, é muito dinheiro que poderia entrar, aí acabaria essa situação de fome que vive o nosso caboclo. Sim. As pesquisas mostram... O próprio Ribeirinho em si, né? As pesquisas mostram 50% da população amazonense vive abaixo da linha de pobreza. Poxa, então tá certo, tá bom? Não tá bom. A gente precisa enxergar coisas que levem dinheiro até a comunidade. Como? A gente vai viver de assistencialismo? Eu discordo. É aquela situação. Eu conversando com a patroa, conversando com a minha esposa, a gente toca muito sobre esse assunto. Que um dos problemas... Eu não sou contra a Bolsa. Eu não sou contra aquela ajuda que o governo dá. Mas poderia ter mais incentivo ao trabalho, porque aí ia para meritocracia, a pessoa suaria para levar o mantimento para casa, do que apenas ser como se fosse apenas tratar o ser humano, o cidadão como um parasita só. Você precisa fazer com que essa massa ela se torne economicamente ativa, né? As pessoas que recebem algum tipo de auxílio, e eu concordo, não sou contrário, mas elas precisam, a maioria, né, tem condições de trabalho, só não tem trabalho. Realmente não tem. Sim. Então o que a gente precisa? A gente precisa enxergar, precisa fazer com que tenha emprego para essas pessoas, porque você tem uma sobra, você realmente conseguiria ajudar mais pessoas com aquela ajuda de custo e aquele que está recebendo hoje passar a trabalhar. Como é que faz isso? Abrindo oportunidades. Abrindo a Amazônia, e eu não estou falando aqui que... Vou voltar para a pesca esportiva, dentro do turismo. E eu não estou falando que quem vem para essa pesca esportiva vai comprar onde? Vai comprar aqui. Vai destruir, vai matar alguma coisa? Não vai, porque o pescador esportivo, ele só tira uma foto. Aumenta a hotelaria vídeo, também. Com certeza. A hotelaria... A culinária. Tudo. Olha, o restaurante, os bares, o artesanato, a hotelaria, os teatros. A gente tem um teatro tudo isso mais bonito do Brasil. Considerado um dos mais bonitos do mundo. Do mundo. Tudo isso atrai. E aí a pessoa chega aqui em Manaus, o destino de entrada é Manaus sempre. Ninguém sai daqui para ir direto para Barcelos. Não. Ninguém vai direto. Só quem tem muito dinheiro tem avião próprio. Então... Falando sobre Barcelos, eu vi o vereador de lá sobre... Eu fui para esse festival também, do Acaradisco com o Cardinal, se não me engano. Sim. Top. Aqui em Manaus, vereador, em Manaus, porque Manaus ele não trabalha só, né? Ele é interligado aos interiores também. Na parte de agropecuária, na parte dos agricultores aqui em Manaus, existe algum incentivo para eles? Existem vários, mas olha só, você acabou de ler aqui um comentário sobre o ramal, correto? Sim. Eu vou dar um exemplo. No quilômetro 41, salvo engano, quilômetro 41, que é a esquerda da M010. Sim. Lá tinha uma pessoa que montou uma fábrica de ração. Tinha lá 8 mil bicos de frango botando ovo. Tinha 2 tanques de tambaqui. Tinha uma plantação de pitaia. Tá? Um sítio produtivo que rendia uma grana boa para ele, para toda a comunidade. E o que acontece? Ele teve que desistir, porque não conseguia sair do sítio. Imagina, os tambaquis crescendo, não conseguia ração para botar para o tambaqui. A última carrada que ele comprou para fazer a ração dele, o caminhão tombou na estrada. Então, assim, o incentivo tem que ser total. Não adianta eu vou incentivar aqui, dando uma desculpa, vou dar 1.000 alevino, vou dar o saco de ração. Ok, e como é que ele vai vender isso depois? Vai escoar isso, né? Então, a preocupação ela é muito maior.
Você tem municípios que nem Rio Preto da Eva que se preocupou. Rio Preto da Eva se tornou um dos maiores, dentro da piscicultura, um dos maiores produtores de tambaqui da região norte. Agora, uma coisa que quase ninguém sabe. O tambaqui que você come no restaurante em Manaus raramente veio do Amazonas. Porque a gente importa tambaqui. Carlos. 80%, 70% do tambaqui que nós consumimos, É importado. ele vem de fora. Ele vem de Rondônia, ele vem de Porto Velho. Então, assim, como assim? Exatamente. Se tivesse mais investimento, com certeza. A gente precisa pensar no início, no meio e no fim. No início, meio e fim. Não é tanto a parte dos grandes. Não. A agricultura familiar mesmo. Ela é importante. O problema é que a gente não consegue a logística para chegar aqui. Você tem comunidade que faz parte de Manaus, que é depois de Rio Preto da Eva. Como assim? A geografia de Manaus, a gente quando a gente imagina Itacoatiara. Não, para chegar em Itacoatiara eu passo pelo Rio Preto da Eva, correto? Sim, correto. Se você for de carro. Se você for de barco, se você for pelo rio, você não passa pelo Rio Preto da Eva. Porque o município de Rio Preto da Eva não encosta no Rio Amazonas. Então, é fronteira Manaus com Itacoatiara, que é na região do Baixo Remanso, da região do Remanso, do Engenho, que pega o final do Rio Preto da Eva, que é o Baixo Rio Preto da Eva, que lá em cima tem a tríplice fronteira, Manaus, Itacoatiara e Rio Preto da Eva. Lá tem uma comunidade que é muito rica em abacaxi, era muito rica em abacaxi, tinha algo em torno de 3 milhões de pés de abacaxi, fornecendo abacaxi, e a comunidade passou a mudar, preferiu investir e entrar para a pecuária com boi, porque o abacaxi não conseguia sair de lá. E não há, vereador, com que a prefeitura possa fazer parceria com os próprios que praticam a agricultura familiar? Na verdade, existiam vários programas que eu não sei por que não foram colocados ou não são mais incentivados. Nós temos quantas mil crianças comendo na escola hoje? Sendo, às vezes, a única alimentação do dia, né? Então, essa parceria vindo a fruta do interior, vindo a macaxeira, vindo tudo, ajudaria muito da plantação rural, né, rural da cidade de Manaus. Ajudaria muito. Isso foi feito no governo, foi feito no passado e deu uma parada. Não pode parar esse tipo de programa. Que aí sim a prefeitura entende a dificuldade de quem está lá na ponta. E aí ela tem que se preocupar em fazer essa escoar essa produção toda. Eu vejo que você defende muito, é uma das bandeiras que você trabalha também, com aquele pessoal que trabalha com eventos. O famoso pessoal da noite. Que enfrentou uma pandemia aí, que muitos se arrastaram, muitos desistiram dos seus negócios e hoje a pandemia passou entre aspas. Ainda existe um grande desafio aí. Onde eles estão? O que aconteceu com o pessoal da noite? Quase todo o comércio ficou 90 dias fechado, 120 dias fechado. Evento ficou 2 anos. Sim. Nós passamos 700 e poucos dias sem poder ter eventos. Claro que tiveram os clandestinos. Tiveram. Muitos. Isso eu cansei de falar na Câmara também. Mas o que aconteceu com o setor? Quando você tem 2 anos em que não existe o evento físico, tinha muito evento online. Então muda um pouco a cabeça do cliente. Muitos chegavam em casa sexta-feira, compravam uma sua cervejinha ou o seu drink ou o que fosse, botava, assistia uma live no YouTube e pronto. Não é isso? Muita gente fez isso. Então esse comportamento demora um pouco para voltar. E aí a gente continua vivendo a sequela da pandemia, que eu falo da economia como um todo. Se você for andar no centro da cidade, infelizmente você vai ver cheio de placa de aluga-se, vende-se. Você vai andar aqui no Parque 10, aluga-se, vende-se. Todas as áreas comerciais da cidade sentiram. E o comércio
é quem emprega mais. Na noite, nós tínhamos 28 mil pessoas que trabalhavam à noite. Esse mercado está assim, se adaptando às mudanças, porque as mudanças são grandes. Aquela casa que costumeiramente atendia 1.000 pessoas por noite, passou a atender 400. Ela nem 50% está operando. Uma ou outra, normal. No mercado como um todo, você tem esse ajuste. Só que aí as contratações não acompanharam. E aí, eu, como vereador, eu consegui um incentivo, junto ao executivo, né, consegui convencer o prefeito a baixar o ISS de 5% para 2,5%, para 2%, para todo o trade de turismo que incluía os grandes eventos. Sim. Ou o evento como for. Só que isso não muda para quem trabalha no sistema simples. Porque o simples já paga 2,5% de ISS. Agora, quem era lucro real presumido passava a pagar 2% por 6 meses. Depois renovou mais 6 meses. E eu pedi muito, briguei muito que continuasse, mas ele não fez isso esse ano. Né? Muitos deles tiveram que se reinventar, né? Na verdade, todos. Todos tiveram que se reinventar. Porque a conta que a gente precisa fazer é o seguinte: o serviço ficou mais caro. Ponto. Sim. E aí, quando você está concorrendo com o supermercado, não dá. Não, de jeito nenhum. O supermercado não tem garçom, o supermercado não tem barman, o supermercado não tem uma banda, não tem segurança, não tem nada. É o supermercado. Então, as pessoas começam, se eu compro no supermercado a 4, por que eu vou pagar 12? E hoje também a gente vê que nessa área de comércio, a gente pode ver que os pequenos comércios eles foram diminuindo e os grandes supermercados foram aumentando. O que ficou aberto na pandemia? Os grandes supermercados. E farmácia. O resto, tudo fechou. E assim, gente, quem está me assistindo aqui que tem seu próprio negócio sabe. Você ficar 3 meses fechado, você perde todo o teu capital de giro. Sim. Você passa a ficar devendo, são contas gastronômicas. Eu vou falar por experiência. Uma empresa minha faliu. Eu tinha 2 empresas, uma minha, uma da minha esposa, que a gente trabalhava em conjunto. Uma empresa minha simplesmente faliu. Que a gente trabalhava com eventos externos. Fazia alguns eventos no shopping, no Amazonas Shopping, alguns festivais que a gente fez lá. Fizemos alguns outros eventos, fizemos eventos para a Rede Globo, fizemos alguns eventos grandes, médios, um evento inclusive para a prefeitura, que eu não quero fazer mais, que eu não pago. Né? E essa empresa, pós-pandemia, as dívidas que ela acumulou na pandemia não conseguiram ser sanadas. Então essa empresa quebrou. E aí, com isso, foi 40 funcionários embora. Eu vou dar um tempinho para você beber uma água. A gente vai falar um pouco sobre os patrocinadores, que sem eles nós não estaríamos aqui. É bom, hein? Muitos deles, ó, já estou recebendo um amigo meu aqui, o Hudson Queiroz, Hudson Medeiros aí, ó, amigo nosso também da Medeiros, né? Medeiros Premium. Hoje também a gente vai estar fazendo um sorteio aí, ó. Você que quer tá estiloso aí, ó, vestir aquela roupa padrão, siga lá Medeiros Premium, Medeiros _ Premium _, esse é o Instagram da empresa aí, da loja sensacional. E você que gosta de sushi, Gosto. Vereador? Minha esposa me ensinou a gostar de sushi, senão era só carne, né, meu Eu irmão? detestava sushi também, mas, cara, eu tive que provar o sushi do meu amigo Lucas, do Lá em Casa Sushi top, toda a região de Manaus ele faz entrega, sensacional. Agora, se você come sushi, se acaba no sushi ou no churrasco e não sabe para onde mandar as calorias, vou te indicar um estúdio de dança da minha amiga G. Você que quer dançar, pular, quer ir mandar as calorias embora, G Estúdio de Dança, lá no Riacho Doce. Outra coisa, vereador, a maioria desses nossos amigos aí que nos patrocinam são do Riacho Doce. Por que a gente faz? A gente incentiva o próprio bairro, porque não adianta ser Marcelinho do Riacho e não investir no próprio bairro. A gente, como eu nasci lá, não sei se tu conheceu o bar do Catiroba, no Riacho Doce. Não. Ainda tá lá ele.
mais de 31 anos. Né? Ele é patrimônio do Riacho Doce. Só que também tem novos empreendedores que precisam ser incentivados. E a gente bota eles para cima, que é o G Estúdio de Dança, lá do Riacho Doce também. Estúdio de dança, ela já apresentou no Teatro Amazonas e entre outros lugares, bem reconhecido também. O Lá em Casa Sushi, do Riacho Doce também, o sushi top, entrega a Manaus toda. Gente, agora a segurança, vereador. Segurança, eu tenho que falar desse meu amigo, o nome dele é Ivanildo, lá do Matos Rastreamento. Você que quer aí, ó, ter mais segurança no seu veículo, quer seja moto, carro, ônibus, sua frota, assim por diante, gente. Matos Rastreamento, ele é top, um rastreamento 100%, tá? Em tempo real, tem bloqueio também. Eles têm uma equipe preparada para fazer resgate, né? A gente não sabe aí como pode ocorrer algum sinistro, a gente tem que estar preparado. Também não podemos esquecer, gente, você que não gosta de sushi, mas gosta de pizza. Lá do Riacho Doce também, ó, para a cidade de Manaus também. Pedro Pan, pizzaria, pizza sensacional, crocante, para quem gosta de pizza crocante, pizza deliciosa, tá, gente? A gente vai falar também aqui, ó, falei da pizzaria, não posso esquecer também, de jeito nenhum, do nosso amigo Hudson Medeiros, que ele também não tem só a loja de roupa, também tem de iPhone. Você que quer um iPhone aí, não sabe onde comprar, de procedência aí, gente, 100% legal, tá? Que hoje o pessoal vende aí, a gente nem sabe de onde vem, nada melhor do que ir lá com Medeiros, Medeiros _ iPhone, né? Medeiros iPhone, tá ok, gente? E é isso aí, já falei aqui do Rastreador, do Lá em Casa Sushi, do Pedro Pan, do Matos Rastreamento. Vamos voltar aqui e falar sobre empreendedorismo novamente, vereador. Você acabou de dar uma aula de empreendedorismo aí com essas bases da comunidade, que é muito importante. Lá no bairro, é interessante, vereador, porque eu trabalho na área de serviço, eu sou mecânico, né? Eu tive que me reinventar. As oficinas de todos os meus amigos, a maioria da parte dos meus amigos, fecharam. Aí o que eu fiz? Eu tive que ser pai e mãe dos meus 3 filhos. Hoje eu sou casado, graças a Deus, mandando um beijo aqui pra minha esposa, Érica Tapajós. Eu tive que assumir a bronca sozinho, só que todas as oficinas fecharam. Aí, não sei se você já ouviu aquela palavra do maluvido, né, que tem aqui em Manaus. O cara é maluvido, não sei se você já ouviu. Aquele cara que é meio birrento. Eu não poderia ficar de braços cruzados. Com então certeza. O que eu fiz? Eu tive que ir pra rua, fazer atendimento, botava meus filhos dentro do carro, botava ferramenta e ia fazer atendimento. E assim consegui manter e sustentar minha família. Só que muitas empresas fecharam. Muitas oficinas fecharam. Será que existe alguma maneira de aquecer novamente o mercado de serviço? Vai demorar um pouquinho a chegar no mesmo padrão de 2019. Mas hoje, será que essa área de serviço pode chegar bem próximo? Olha, uma das coisas que me deixa preocupado com o serviço, e aí eu vou falar assim, bem aberto, é a reforma tributária. Sim. Porque a reforma tributária, ela vai ajudar bastante as fábricas. O fabricante, ele vai ter uma redução, se não me engano, algo em torno de 500 bi Sim. na tributação das fábricas como um todo. Com isso, o material fabricado no Brasil vai ter um preço mais competitivo. O problema é que vai ser repassado parte dessa perda, porque o governo não perde, né? Dificilmente o governo corta na pele. Muito, muito difícil. Ele é diferente da gente, de um empreendedor, do empresário, que quando vê a necessidade, ele reduz seu custo. Redução de custo. Ele reduz o custo para poder se manter aberto. O governo não, ele acha alguém que pague a conta. E aí quem vai pagar a conta dessa redução vai ser, com certeza, o setor de serviço e o comércio. Então, assim, a gente vai ter uma situação de que aquela oficina que trabalha com reparo vai ficar mais caro, talvez, do que a peça. Sim, sim.
Esse que é a questão. Então o serviço vai ficar cada vez mais difícil, a concorrência vai ser cada vez mais desleal. E infelizmente, vereador, vai ter que. Isso aí vai influenciar até na sonegação do próprio imposto para o pessoal do serviço, né? O menos é mais. Sim. Quando você diminui a carga tributária, todo mundo ajuda. Sim. Quando você enfia a faca demais, todo mundo pula. Né? Então o que acontece? Tudo que vem para aumentar, pô, a gente já, desculpa o palavrão, a gente já tem, eu vou esquecer o vereador, eu vou encarar o empresário. Cara, a gente já paga tanto de imposto, tanto. Para abrir uma empresa, você já abre a empresa devendo. Sim. Porque você vai lá, taxa de localização. Eu vi as citações de taxa que você Sim, falou lá. E dependendo do setor ainda, o tipo de empreendimento, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 já entra em indústria, né? Mas aí tipo 4 é uma casa de show, por exemplo. Então você tem dentro dessa A burocracia é muito grande. além da burocracia, o custo. Gente, uma renovação da licença municipal de operação, que é da SEMAS, é a LMO, ela custa, para um restaurante, ela custa R$4.000 por ano. Só a renovação. Fora que de 2 em 2 meses você tem que fazer um laudo, tem que passar para eles para onde é que você está jogando o teu óleo. Tem que botar. Tem que mandar o laudo da sua estação de tratamento de efluentes. Do éter, né? Se você tem. Se você não tem, está interligado no da Manaus, da água de Manaus, Manaus Ambiental, aí é com a Manaus Ambiental. Mas senão você tem que ter isso tudo. Isso eu estou falando só das SEMAS. Aí você vai... Corpo de bombeiro. Se for o corpo de bombeiro, daí tem a outra licença, aí tem todas as mudanças da lei. Então você ser empresário, você é muito... É um desafio. É um desafio e você é muito resiliente, porque todos os dias, para completar, você tem dentro do poder público, dentro do legislativo municipal e estadual, pessoas, e aí eu vou falar diretamente para os políticos, que nunca fizeram uma conta de padeiro, né? Não sabem a dificuldade que é empreender no Brasil, e aí resolve do nada colocar mais uma exigência. Não, vou botar mais uma exigência aqui porque o empresário aguenta. Mais uma taxa. Não, taxa o vereador não cria, mas exigência ele cria. Vou botar aqui mais isso aqui porque ele aguenta. Aí daqui a pouco, o que foi? Não, vou dar um exemplo, tá? Daqui a pouco, todo podcast vai ter que ter uma televisão. Cara, pra quê? Eu cheguei a pegar um projeto de lei que dizia lá o seguinte: 5% da fachada de todos os supermercados, feiras, mercados... 5% tem que ser destinado para colocar lá. Abandono de animal é crime. Desnecessário. Aí eu falei assim, meu querido, não é só questão de desnecessário. A pessoa que fez o projeto de lei não sabe que uma fachada de um supermercado tem taxa para pagar. Eu não posso simplesmente pegar meu supermercado e botar uma placa lá na frente que eu vou ter que pagar uma taxa municipal para aquilo. Sim. E aí, os 5% que eu vou botar lá para uma lei, alguém vai me dar esse desconto? Não dá desconto nenhum. Entendeu? Então, assim, pode parar. Tá bom, faz com que o prefeito coloque nos mercados municipais, já está de bom grado. O prefeito falou que não vai botar. Se o prefeito que é o prefeito não vai botar, por que o empresário tem que botar? Entendeu? Então, são coisas assim. Outro projeto que quer obrigar todas as farmácias de Manaus a ter trocador. Não é só ter banheiro, é banheiro com trocador. De fralda. Para criança. Eu falei, gente, desculpa, mas a farmácia é uma coisa que você vai lá, compra um negócio e vai embora. E a higiene de lá, porque você vai lá... Então, assim, são projetos que alguém, como eu ouvi, fala assim, não, isso aqui eu fui trocar, meu filho não tinha onde trocar na farmácia. Eu falei, mas não é lugar. Mas criança não tem lugar, concordo. Mas aí você quer obrigar você quer transferir a responsabilidade sua de pai para o supermercado, para a farmácia? Não tem cabimento. E aí eu sou o cara chato dentro da Câmara dos Vereadores, que quando chega um projeto desse, eu falei, não, isso aqui não pode passar. Há outro projeto agora, inclusive... Do posto de gasolina ali. Não, aquilo é outra cavalice. Aquilo nem se fala. Ali nossa. Mas o outro projeto que diz que todo restaurante tem que ter 5% das suas mesas destinadas exclusivamente
para clientes com síndrome do aspecto autista. Obrigando o restaurante com multa. Multa de 10 ou 100 UFMs. Falei, gente, eu falei, peraí. Quer dizer que um restaurante com 20 mesas tem que ter uma mesa somente para a pessoa com síndrome do aspecto autista. Então, no dia de movimento dela, que aquela mesa no almoço roda 2, 3 vezes, até 4. Ou mais, vai ter que ficar parado. Poxa, tira a palavra obrigatório e coloca preferencial. Sim. E aí, quando o poder público se mete demais, ele atrapalha. Eu cansei de estar trabalhando no meu empreendimento e daqui a pouco alguém me liga, já está sabendo a nova lei. Eu falei, que lei? O que houve? Cadê? Aí vai ver, não, tem que se adequar a essa lei. Pô, mas quem foi o cavalo que fez isso? Por que ninguém vem conversar com o setor? Eu vou fazer uma pergunta, vereador, que é uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos entrevistados aqui. Vereador William Alemão, eu vou para o William Alemão, que o William Alemão, Vereador William Alemão, se você pudesse mudar algo em Manaus, assim, o que você mudaria? Rapaz, se eu pudesse mudar algo na cidade de Manaus, o que eu mudaria? Cara, mudaria... É só uma coisa? Vou dar três. Gente, primeira coisa, a gente tem que mudar o meio que é feito, toda a parte de asfaltamento da cidade de Manaus. É inadmissível que uma rua seja asfaltada quase todo ano. As mesmas empresas em outros países dão garantia de 5, 6, 7 anos no asfalto. Por que Manaus não faz o mesmo? Ah, é muito caro. É mais caro que fazer todo ano? O controle de qualidade seria bom, né? 0. Né? Esse é o primeiro ponto, a gente investir no micro saneamento. Que nós temos... as ruas não têm caimento certo para tirar a água da chuva. Nós não temos uma massa de concreto embaixo, só o asfalto em cima. Sem a drenagem em si, né? Sem a microdrenagem, sem drenagem, sem nada. Então a gente precisa, quando vai fazer uma rua bem feita. Que daí ela vai ficar lá vários e vários anos. Um exemplo que nós temos disso é da estrada do aeroporto, que tem uma camada de concreto embaixo. Então é uma estrada que raramente você vê buraco. Raramente. A rotatória ali do distrito ali também, tudo no concreto ali. Isso. Porque ali era um buracal grande ali. A primeira coisa, o asfalto. O que você mais mudaria? Eu tentaria mudar... A gente tem situações hoje na cidade de Manaus, e aí, mais uma vez, vou voltar para o ramal. Você tem reformas em escola na zona rural, só que na época da chuva, os alunos não podem ir para aula. Porque os ramais ficam intrafegáveis. Então, coisas simples que nem custam dinheiro. Porque praticamente todos os ônibus do transporte escolar são alugados. Então, obrigar as empresas de transporte escolar a nos ramais colocar todos os ônibus 4x4. Traçados, né? Para poder rodar e dar mais segurança. Porque senão, literalmente, os ônibus caem da estrada. Você tem inúmeros relatos de micro-ônibus escolar que escorregaram e caíram na vala do lado. É fatal, eu desconheço. Mas um acidente dentro do ônibus. Então, essa questão que influencia também quando a gente fala de asfalto. Né? Sim, então, a gente tem um problema muito grande com isso na zona rural. Muito grande. Quem está da zona rural, que está me acompanhando agora, está acompanhando o programa, sabe disso. Né? Que não tem nem previsão de asfaltar a zona rural. Eu acredito que nem entre no asfalto em Manaus. Todos não tem como. Né? E aí... entraria também a melhor distribuição de verbas na lei de diretrizes orçamentárias. Por que eu falo isso? Você tem uma secretaria que é importantíssima para a cidade de Manaus, mas que não recebe as verbas que ela precisa para trabalhar, que é a SEMAS. A Secretaria de Meio Ambiente, ela não tem nem fiscal para multar. Ela não tem nem como alcançar o trabalho dela.
E aí a gente teria, se você tem uma secretaria que trabalha direito, você diminui a quantidade de lixo que Manaus tem. Porque a gente gasta uma fortuna na recolha de lixo, correto? Sim. Mas nós não temos um aterro sanitário. E esse daí já tá atolando, né? Já tá... Não, a gente não tem. Aquilo ali é um depósito. Não é um aterro sanitário porque o chorume todo vai para os lençóis freáticos. O chorume todo daquele lixão sim. vai para o Tarumançu. freático. Vai tudo para o Tarumançu. Né? Então, esse é um ponto. Então, eu não tenho como botar 3 coisas só. Gente, Manaus precisa entender que é uma cidade de 2.400.000 habitantes. Se a gente não enxergar o futuro, se a gente não enxergar como a gente se locomover dentro da cidade de Manaus, Manaus vai parar. Aliás, já para hoje. Pega uma sexta-feira o trânsito. Vai sair do trabalho às 4h30, 5 da tarde, vai chegar em casa às 9 da noite. Pegou Torquato, Constantino. Você não tem... Vamos lá. Quais são as estradas, as vias de acesso que Manaus tem com 4 faixas? Não tem. Nem Só um Avenida pequeno. das Torres, nem a Avenida das Torres. Acabou de ser feita a Avenida das Flores e das Torres. E não foi pensado nisso. Aqui em Manaus é interessante que só em Manaus que a gente encontra semáforo debaixo de viaduto. Sim, E viaduto, montanha-russa, só Manaus. a gente não tem montanha-russa do Manu ali é a beleza. Ali é aquela famosa obra que o prefeito não deveria ter recebido. Vereador, a gente está chegando na reta final. Eu preciso ir para os agradecimentos aqui. Mas antes, eu queria tocar no assunto sobre as nossas crianças. Né? Para gente fechar aqui, você defende o empreendedorismo, defende o turismo, a cultura. Um dos assuntos que me tocaram aqui, que os nossos manauaras, a população daqui de Manaus, do Amazonas, ela não está bem preparada para essa nova geração que está vindo de empregos e trabalhos. Na área digital e assim por diante. Assim também na educação financeira. Existe algum tipo de projeto de lei, existe algum tipo de projeto voltado para as crianças da nossa cidade, preparando elas para esse novo impacto, tanto comercial quanto digital? Vamos lá. Eu vou falar um pouco aí do vereador mesmo. Eu tenho um projeto de lei que está na Câmara hoje, onde eu peço para as escolas municipais, né, do município, que é a responsabilidade da Prefeitura de Manaus, que ela organize feiras de profissões, para que as crianças vejam como e aí começam a ter uma noção de que carreira seguir. Porque é grande... Eu fui aluno de colégio público, né? Eu nunca estudei em colégio particular. Eu fui aluno de colégio público e terminei o 2º grau com aquela noção de ter que fazer uma faculdade para ter uma profissão. Só que a minha situação na época não me permitia. Não proporcionou. Não tinha como eu fazer uma faculdade porque eu tinha que trabalhar. Então, que horário eu tinha? Né? Então, assim, a gente precisa... Ninguém me ensinou a ser comerciante. A gente vai aprendendo literalmente na porrada, né? Jogo de cintura da vida. Né? Então, essas noções de economia básicas, economia familiar e de profissões precisam ser colocadas. Precisa ser instruída para as nossas crianças. E a relação dessas novo mercado de trabalho que se abre, nós estamos num novo mercado de trabalho agora. Sim. Né? O podcast, já existia antes da pandemia, claro, mas ele se intensificou numa velocidade gigantesca. Hoje, eu nem sei dizer quantos blogs tem, mas não tem como saber. E quantas pessoas trabalham e vivem disso. Então, assim, você teve um aumento grande. O que essa nossa criançada hoje no banco de escola está aprendendo sobre como manusear, como fazer um vídeo, como se apresentar? Eu apoiei um projeto lá na Colônia Antônio Aleixo, e esse projeto pega jovens e dá 4 formações de como se apresentar numa entrevista.
Show. Aí você assim, poxa, isso não precisa. Precisa. Muito. Gente, eu contratei muita gente como empresário. A conversa que você tem determina. É fator primordial, porque você pode pegar aqui, tá lindo o currículo da pessoa. Tá lindo, bem redigido, a experiência profissional e tal. E quando não tem experiência profissional? Para vender o seu peixe ali, né? Então, a pessoa tem que chegar, primeiro, a maioria fica muito nervosa. E a gente tem que deixar a pessoa mais calma. E esse projeto foi para ajudar nisso. Formou 30 e poucos alunos, todos praticamente empregados, porque conseguiram se comportar, se portar na entrevista de emprego. Então isso eu vejo como um lado positivo e precisa ter para as crianças. Então esse meu projeto de lei que está rolando na Câmara hoje, ele pede, entre outras coisas, uma feira de profissões. E o meu primeiro projeto de lei foi voltado para as escolas. O primeiro projeto de lei que a Câmara aprovou, que é meu, obriga as escolas do município, tanto as particulares quanto as do município mesmo, a fazer treinamentos de evacuação periódicos. Sim. Às vezes, como é que é isso? Nós estamos vivendo numa sociedade, e Manaus, pelo menos isso nós não temos, que são terremotos. Mas nós temos alagações, nós temos as situações de como é que é o nome daqueles buracos que dão do dia para noite? Crateras. Dá aqueles buracos do nada ali. Esqueci o nome desse negócio agora. Vou já lembrar. Erosões. Umas erosões muito fortes, mas tem um nome. E a gente não. E aí, principalmente aí entra na parte da segurança. Imagina uma pessoa entra no colégio, uma pessoa entra mal intencionada no colégio e tal. Como é que é feita a evacuação dessas crianças? No mundo inteiro são feitos treinamentos de evacuação. Qual é a saída de emergência, a instrução, como é que sai todo mundo. Num desespero, sai todo mundo correndo. Agora, a maioria dos nossos colégios são na frente das ruas. Sai todo mundo correndo do colégio e vai atropelado. Né? Então, você tem que ter uma organização. E com isso, você levanta na criança aquela situação de segurança própria. Como assim? Quando você começa a trabalhar com o aspecto de segurança na área que você trabalha, você passa a observar detalhes, né? Você passa a entrar, por exemplo, um exemplo aqui, né? Quando eu vim aqui no podcast, a gente já começa a olhar quais são as saídas de emergência que nós temos, aonde é que você tem um extintor de incêndio, onde é que você tem, qual botão funciona para abrir a porta, né? Essas coisas todas você já vai observando, porque em caso de um sinistro a gente vai ter que sair. Sim. Né? Só que a maioria das pessoas, mais de 90% das pessoas, não tem essa educação. Porque nunca se preocuparam com isso. E não é Manaus, é Brasil. O Brasil é assim. Então, se você coloca isso nas crianças desde cedo, você vai ter uma organização melhor, vai ter um adulto mais voltado, trabalhando sempre pensando na segurança. Que é o certo. Você saber como sair de determinada área. Você vai entrando, vai olhando, aqui já me situei, pronto, vamos lá. É coisa que a gente não faz. Show. Vereador, eu quero deixar aqui um aviso também pro pessoal, a gente vai repassar aí, tá? Todos que foram sorteados, a gente vai estar passando no Instagram e no Facebook, tá? A gente já tem aí a lista dos que foram sorteados. Desde já agradeço a sua presença aqui, vereador. E sou de Manaus, sou do Amazonas, sou do Brasil, quero seguir o vereador, quero ver o seu trabalho, como faço para encontrar? Eu sei como, mas tá aqui a câmera. Gente, seria muito bom se todo manauara prestasse atenção um pouco nos seus políticos. Seria muito bom que se politizasse mais. Porque para você acompanhar o que cada político faz, ou o que acontece dentro dentro da Assembleia Legislativa ou dentro da Câmara Municipal. Eu tento fazer todo o meu trabalho muito transparente. Então, minhas redes sociais, está lá, William Alemão, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e nós temos também um site, que é o www.williamalemão.com.br, e lá tem todos os trabalhos que eu já fiz. Quando você abrir lá, vai ter um mapinha, tem uma seta em todos os lugares que eu já visitei a cidade inteira,
já visitei a zona rural. Então lá pode acompanhar todo o meu trabalho, todos os projetos, todos os requerimentos, todas as indicações. Praticamente aberto tudo que eu faço, tudo que eu já fiz como vereador. Tá? Então, por favor, acompanhe. Dê uma olhada, porque é muito importante saber o que o político faz. Eu tenho uma pegada um pouco diferente, não vou julgar ninguém. Quando eu entrei para a política, eu quis mostrar, identificar e mostrar o que faz um político. Tanto que identifiquei os carros que trabalham para o gabinete. Nós temos o gabinete móvel, que é um micro-ônibus que Manaus inteira já viu, mas está lá, você vai saber onde está, vai estar trabalhando. Todos os meus assessores estão com uma jaqueta parecida com essa, que é para você identificá-los na rua, para saber que são assessores parlamentares, porque antes de eu ser vereador, eu nunca vi nenhum assessor. Nem sabia o que os caras faziam. E assim não. Todos os meus assessores são identificados, que é um compromisso que eu tenho com a transparência. E são acessíveis eles. São acessíveis. Eu sou acessível. Né? Não tem por que me esconder. Essa questão de aparecer, como muitos dizem, 6 em 6 meses. O político só aparece 4 anos durante 6 meses antes da eleição. Eu não. Eu estou o tempo todo trabalhando. Hoje mesmo estive na Câmara dos Vereadores, que está em recesso, mas eu fui lá. Amanhã eu tenho agenda, depois de amanhã eu tenho agenda lá e vou continuar trabalhando. Então, esse sou eu, tá bom, gente? Se quiser, tá lá, www, ou pode digitar williamalemão.com.br ou @williamalemão no Instagram e no Facebook. Desde já, vereador, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Marcelinho. É uma honra. Fico muito feliz com a sua presença. É acessível, bastante acessível. Parabéns pelo seu trabalho. E o nosso papel aqui é esse, trazer as demandas, né? Ser como você fala, ser porta-voz da comunidade e ter parlamentares que dão ouvidos, porque muitos, como você falou, só aparecem em 4 anos. Né? Meus parabéns pelo seu trabalho, a gente está seguindo, a gente está ali, a gente fica de olho, né? Porque a gente elege, mas também a própria comunidade cobra. Então aqui estamos, diz, né, aquele ditado, dê honra a quem merece honra, a gente vê o seu trabalho e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela sua participação aqui e um forte abraço para todos vocês, tá ok, gente? Tamo junto, é nóis, valeu! Bora pra cima. Valeu, vereador! Só fazendo. Aí, a foto.